Se você achou que no meio da pandemia de Covid a gente não ia falar sobre dengue, achou errado. Estamos aqui hoje, reunidos com os maiores nomes da engenharia do bairro, sempre falando sobre geoprocessamentos, e hoje, distribuição da dengue. Nós vamos analisar o artigo de nome Influência de variáveis ambientais na ocorrência da dengue utilizando geoprocessamentos em Teresina, Piauí. Pode passar. Esses são os nomes do nosso grupo. Ele é formado por Alexandre, Laís, Lucas de Souza e Matheus Henrique. Na introdução desse artigo, nós temos uma visão geral sobre a distribuição espacial da dengue. A dengue ela é uma doença febril viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que provoca problemas em várias regiões do mundo, colocando em risco metade da população mundial, de acordo com as pesquisas, sendo conhecido como uma doença urbana, com ocorrência comum em centros urbanos e periferia. São vários os aspectos ambientais que afetam a distribuição espacial desta doença, como, por exemplo, o clima, o relevo e as alterações no ecossistema. E já nos aspectos sociais, nós temos o crescimento e concentração populacional, o estilo de vida que essa população leva e a precariedade nos serviços de saúde. No Brasil, na última década, houve um aumento do número de casos de dengue, causando diversos problemas na saúde pública. No Piauí, incluindo na capital Teresina, por exemplo, houve um aumento considerável nos anos de 2015 a 2016, permanecendo elevado no ano seguinte. Ainda no Piauí, nós temos uma incidência sazonal da doença, ocorrendo a maior ocorrência de casos em meados do primeiro semestre do ano, reduzindo nas semanas após esse semestre. Tal mapeamento e distribuição espacial de variáveis relacionadas à doença auxilia o poder público no planejamento e tomada de decisões nos aspectos referentes à gestão pública, pois assim o Estado deve promover a qualidade de vida à população, sendo o saneamento básico fundamental neste processo. De acordo com o Trata Brasil, de 2017, somente 21% da população de Teresina era atendida com um serviço de esgoto sanitário e somente 15% desse esgoto era tratado, estando entre as piores colocações das capitais brasileiras, sendo este um parâmetro fundamental para o aumento da dengue na região. Pode passar. Bem, através dessas premissas, o objetivo do trabalho que foi realizado é avaliar a distribuição sazonal da dengue no município de Teresina, no estado de Piauí, considerando o recorde temporal de 2015 a 2017, como é possível averiguar neste gráfico abaixo. E também o outro objetivo é correlacionar a análise dos aspectos ambientais com a distribuição espacial da doença em 2017. E para efetuar essas análises, utilizou-se as tecnologias como sensoriamento remoto e o geoprocessamento. Bom, rapaziada, boa tarde. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os métodos empregados nesse trabalho. Em primeiro momento, os pesquisadores eles delimitaram uma área de estudo de 288 metros em relação a todo o perímetro urbano de Teresina, no Piauí. Nesse projeto, ele foi levado em consideração análises de imagens de satélite do período de maio a outubro de 2017, já que eles encontraram dificuldades para analisar o período de um ano pela grande quantidade de nuvens nas imagens. Essas imagens elas foram obtidas para gerar os mapas temáticos de acordo com as informações que eles coletaram em campo. Toda a metodologia desse projeto é baseada em sensoriamento remoto, que é basicamente uma varredura por ondas espectrais atreladas a um drone que sobrevoou toda essa área de estudo do projeto. Para a delimitação da cobertura vegetal, foi utilizado o método do índice de vegetação normalizada, que é a comparação entre a reflexão de ondas espectrais lançadas pelo drone na cobertura vegetal. Esse método ele leva em consideração duas bandas de ondas diferentes, uma infravermelho e uma banda com ondas visíveis. Dessa forma, é possível correlacionar a densidade da cobertura vegetal a partir da fórmula ali no canto superior direito. Os valores de NDVI variam de -1 a 1, sendo de nenhuma cobertura vegetal até a mata densa. Já para as análises dos corpos d'água, o método utilizado é o mesmo. A única coisa que vai mudar vai ser que ali na fórmula ele se inverte. Ao invés de ser onda visível menos a onda infravermelho, vai ser o infravermelho menos a visível. E todas essas análises das bandas de imagem geradas pelas ondas, elas vão resultar em espectros que eles auxiliam na formação dos mapas temáticos, né? Dos softwares de SIG, seja QGIS, ArcGIS, Spring ou qualquer outro utilizado. E a metodologia de análise segue a mesma, independente do programa utilizado.
Bom, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde. Agora nós vamos falar um pouco sobre os resultados e discussões que os pesquisadores tiveram no artigo deles. Primeiro, eles analisaram, para começar o estudo, eles analisaram o número de casos de dengue no, do ano de 2015 ao ano de 2017, sendo que eles acabaram gerando esse gráfico que nós podemos ver no slide, e eles puderam constatar, primeiro, que no primeiro semestre do ano os casos de dengue são maiores do que no segundo semestre do ano, como podemos ver no pico ali no gráfico, e eles também puderam constatar uma redução considerada no número de casos do ano de 2015 ao ano de 2017. Falando-se de números, em 2015 eles registraram cerca de 5 mil casos, e no ano de 2016 foram 3.157, e no ano de 2017 foram 3.109. Pode passar, por favor. Depois deles terem analisado o registro de casos, os pesquisadores geraram esse mapa que mostra a distribuição espacial da doença na região que eles estão analisando, sendo que eles puderam perceber que os casos de dengue são bem distribuídos, são variados, ocorrem em variados locais, porém, a maior ocorrência está localizada na região norte e oeste da cidade de Teresina. Isso coincide com a localização dos principais rios da cidade, que essas regiões, no caso, seriam essas vermelho mais escuro. Pode passar, por favor. Depois de terem analisado a distribuição dos casos, os pesquisadores utilizaram o método que o Lucas falou anteriormente, NDWI e NDVI. Com isso, eles conseguiram analisar a cobertura vegetal e a altura da lâmina da água. Como exemplo para o artigo, eles geraram esses dois gráficos, sendo que o mapa do mês de maio corresponde ao período chuvoso na região, e o do mês de setembro corresponde ao período de seca na região. O que eles puderam perceber é que no período de seca houve uma redução dos dois parâmetros, tanto da lâmina da água quanto da cobertura vegetal. Você pode passar, por favor, Laís? Isso ocorreu por quê? Primeiro, o mês de maio, que corresponde ao período chuvoso da região, é onde ocorre o maior número de precipitação na área. Então, esse mês de fevereiro, março, abril e maio acaba fazendo com que a lâmina da água aumente e a cobertura vegetal aumente consequentemente, como nós podemos ver na tabela gerada ali embaixo. Outra coisa importante também que eles analisaram são a temperatura média ao longo dos meses. No período de seca, ela tende a aumentar, e isso é muito importante mais para frente na análise deles. Pode passar, por favor? Bom, depois que eles coletaram os dados geográficos da região, os pesquisadores decidiram analisar cada um dos parâmetros através de gráficos, correlacionando eles com o número de casos de dengue na região. E o que eles puderam perceber foi que a altura da lâmina da água, a cobertura vegetal e a precipitação local têm uma correlação positiva com a dengue, ou seja, quanto maior forem esses parâmetros, maior será o número de casos de dengue. Já a temperatura média e a temperatura máxima no local têm uma correlação negativa, ou seja, quanto maior forem esses parâmetros, menor serão os casos dos casos de dengue. Isso por quê? Segundo estudos, o mosquito transmissor da dengue, para ele ter um ciclo de vida saudável, ele precisa sobreviver numa região com uma temperatura que varia de 22 graus a 30 graus. Você pode passar, por favor, Laís? E como a gente pode ver nesse gráfico, no período de seca,
principalmente, a temperatura máxima e a temperatura média também ultrapassa um pouco essa região de conforto para o mosquito. Por isso, a redução do número de casos, porque a proliferação da doença acaba diminuindo. Abaixo nós temos uma tabela com os valores encontrados nos gráficos gerados anteriormente, sendo que a variável água corresponde à altura da lâmina da água, a variável vegetação corresponde à cobertura da vegetação, T média corresponde à temperatura média, T max corresponde à temperatura máxima, T min corresponde à temperatura mínima e PPT corresponde à precipitação. Como nós podemos ver, foi dito anteriormente, a água, a vegetação e a precipitação têm valores positivos e a temperatura média e máxima tem valores negativos, sendo que os principais fatores que eles encontraram para a proliferação da doença foi a altura da água e a cobertura vegetal. Os pesquisadores concluíram que, gerando os índices NDWI e NDVI, respectivamente, no mapeamento dos corpos d'água e cobertura vegetal, por sensoriamento remoto, com o uso de imagens óticas orbitais e aplicação com geoprocessamento, se mostraram indicadores promissores para a ocorrência da doença com relação e ajuste a modelos matemáticos superiores dos dados de chuva e temperatura do ar, indicando uma maior ocorrência da doença nos primeiros semestres do período estudado, principalmente de 2017. Eles destacaram que essas informações, junto à análise da temperatura do ar, explicam o maior número de casos da dengue no primeiro semestre do ano. E para isso, eles indicam, né, que para reduzir os casos de dengue na cidade de Teresina, cabe ao poder municipal o dever de, no primeiro semestre de cada ano, concentrar esforços nas medidas de maior eficácia no controle da população da Aedes aegypti, uma vez que é possível identificar especialmente os setores mais favoráveis à proliferação do vetor. É isso. Muito obrigada.